aba nacional, né, doutor Esdras Dantas, tem uma dicçãozinha aqui meio diferente, né? E também o presidente da aba do Rio Grande do Sul, doutor Tiago Kidrick, porque justamente por conta dessa abertura que se faz esse movimento chegar aqui onde estamos hoje. E chegando já perto do tema, a CNV, eu digo que é um caminho, na verdade, né? A comunicação não violenta, para mim, é mais do que um conhecimento ou uma metodologia ou apenas um livro que se lê, né? É um caminho a ser percorrido. E quando eu digo um livro que se lê, para mim vem uma metáfora muito clara, por exemplo, de que se eu entregar para qualquer um aqui, qualquer pessoa que esteja assistindo, eu quero me referir, um livro de natação, e você lê um livro inteiro de natação, um manual inteiro de natação, isso não quer dizer que você vai aprender a nadar, porque a gente aprende a nadar nadando. E a CNV é esse caminho, né? Não se faz CNV, não se faz comunicação não violenta através de só um livro, só um post, só um vídeo. É um caminho. E é um caminho que ele começa a partir dessa conexão que a gente mesmo se expande, que a gente se coloca nesse lugar para vivenciar, para ter essa experiência, né? E como que isso pode enriquecer as nossas relações, né? Então, eu achei bem interessante quando o convite surgiu. Desculpa, quer dizer algo, Juliana? Quero, desculpa. Eu falei para vocês que a gente já estava transmitindo ao vivo, mas na verdade não. A gente iniciou a transmissão ao vivo quando tu já estavas falando. Então, se eu puder retroceder um pouquinho, só para poder apresentar vocês e dar boas-vindas para as pessoas, então, porque essa parte não ficou disponível no vídeo do YouTube, e acho que as pessoas depois vão ouvir. Eu gostaria que elas conhecessem vocês e o currículo de vocês, então, por isso estou fazendo essa interrupção. Desculpa, Marisa. Imagina, Mas isso parte do espírito da CNV, né? A gente conseguir, de fato, comunicar aquilo que é necessário no momento. Isso é olha só, já na prática. prática. Então, eu sou Juliana Noronha, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da ABA Rio Grande do Sul. Estou aqui também com a doutora Jussemara, que é a nossa vice da comissão. E hoje a gente inicia esse projeto de webinários com a presença da doutora Marisa e da doutora Úrsula para tratarem sobre comunicação não violenta. E desejo, então, boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. O chat vai ficar ali à disposição para as perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, façam no chat. A gente vai replicar aqui para as palestrantes. E eu gostaria de ler aqui o currículo delas, então, essa apresentação que sim se faz necessária, né? A doutora Marisa Santos Souza é advogada colaborativa, mediadora de conflitos, palestrante, professora, facilitadora de soluções e diálogos expansivos, está como presidente da Comissão OAB Concilia e vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, ambas da subseção Tatuapé. E a doutora Úrsula Proncunas é advogada, facilitadora em comunicação não violenta e constelações familiares, analista de perfil comportamental, master em PNL, cursando constelações de identidade, método IOPT, com de Franz Rupert, com Julie Rotter, constelações familiares para animais e tutores, constela PET e psicanálise. Muito obrigada, então, colegas, pela presença de vocês aqui, tratando desse tema que impacta de forma tão relevante na nossa atuação e também na nossa vida privada também, né? Mas como a gente está aqui nesse âmbito de comissão de direito sistêmico, se a gente pudesse falar um pouquinho, então, do que é a comunicação não violenta na prática da advocacia, principalmente, acho que seria muito interessante. Então, muito obrigada. E passo a palavra, então, para a Marisa de volta. Desculpa a interrupção, Marisa. Imagina, eu que agradeço. Agora eu gostaria de saber se você sabe de qual momento que eu comecei, que percebeu que começou
essa gravação para eu também não ser tão repetitiva. Aliás, se bem que o campo vai atuando, a gente ainda nem decora muito o que fala. Pois não fechou nem 5 minutos que a gente começou, então eu acredito que foi bem do início da tua fala, começou o ao vivo aqui do YouTube. Sim, e aí será que tem os meus agradecimentos ao presidente da ABA Nacional, ao presidente da ABA Rio Grande do Sul? Não sei. Inclusive o doutor Tiago Kidrick está nos assistindo. Ah, então vale repetir, né? Vale. Então vamos do começo novamente, porque acho que aliás, utilizando até essa vivência como exemplo, né? Eu gosto muito do ao vivo, da vida como ela é, porque a vida no cotidiano, ela não tem um roteiro, às vezes, né? O script que a gente traça, às vezes, ele não é assim, mecânico. Então, voltando tudo, eu quero agradecer o convite da minha amiga Jucemara, que está aqui hoje, doutora Jucemara, que está como vice-presidente da comissão, uma amiga querida que eu conheci no curso de pós-graduação em Direito Sistêmico, que foi uma alegria esse curso que trouxe tantos presentes para a minha vida. A Juliana, a doutora Juliana Noronha, que é presidente da comissão, a minha colega e parceira aqui hoje de compartilhar, doutora Úrsula, e mencionar aqui, claro, né, para existir todo esse movimento e essa abertura, o presidente da ABA Nacional, doutor Esdras Dantas, e ao presidente da ABA Rio Grande do Sul, doutor Tiago Kidrick. Então, todos devidamente honrados e manifestados aqui, trazer esse tema da comunicação não violenta, como a doutora Juliana já apresentou, que é algo tão relevante para a nossa vida, né? E até trazendo esse contexto hoje do evento pandêmico, né? Um evento que acomete o mundo. E acometendo o mundo é algo que dentro do nosso mundo, do mundo das nossas casas, isso se revela às vezes até com mais veemência de prática. E no contexto da advocacia, inúmeros foram os conflitos que se desdobraram em tudo isso e como se faz importante cada vez mais perceber a forma que a gente se comunica, né? Aliás, inclusive, muitas são as formas de comunicação, né? O que eu comunico quando eu falo, o que eu comunico quando eu me calo, o que eu comunico quando eu reajo. E às vezes são passos que acontecem no decorrer do dia a dia da vida e também de uma maneira às vezes muito mecânica. E a gente às vezes nem se dá conta que não está de fato comunicando por conta às vezes de muitos que são os barulhos internos, né? E no âmbito também profissional, né? Como que eu me comunico com o cliente, como que eu me comunico com os servidores da justiça, como eu me comunico com o mundo. Então, hoje, esse contexto de trazer CNV, que também é um assunto que vem trazendo mais importância, mais relevância, mais pessoas têm voltado o seu olhar para isso, e como eu tinha dito até anteriormente, não sei se gravou, vou falar de novo, isso é uma vivência, né? A CNV, ela é um caminho, e é um caminho a ser praticado, é um caminho a ser vivenciado, e diferente do conhecimento, o conhecimento chega a todos, né? Então, estamos numa era que qualquer coisa que eu quiser é só eu escrever no Google, ou é só eu escrever no YouTube e tá lá. O conhecimento está ao alcance de todos, mas a vivência é que toca a alma. A vivência de uma maneira consciente dentro daquilo que estamos envolvidos é que traz a experiência para um lugar de crescimento. E quando eu digo isso, eu me referia anteriormente a um exemplo, né, de como seria eu apenas ler um manual de natação, um livro de natação, né? Isso me assegura saber nadar, né? Isso me assegura manter o fôlego, saber dar as braçadas, me envolver nas águas. Será que apenas a leitura desse conhecimento permite que eu esteja permeada nas águas, né? E assim eu vejo a CNV. É algo que buscar trazer isso para a realidade faz com que a gente, em primeiro lugar, traga uma conexão em si. Para mim, a comunicação não violenta é primeiro um caminho, eu digo que é o caminho, um dos caminhos do meio, né? E quando eu digo caminho do meio,
Algumas pessoas se questionam e me questionam também se isso não seria, mas isso é ficar em cima do muro, isso não é tomar decisão nenhuma. É encontrar o próprio meio, é encontrar cada um o seu próprio meio. E que esse meio se conecte com aqui, com o coração. Porque é através dele que a gente pode fazer essa conexão com as pessoas. É através da conexão interna que a externa se estabelece. E a CNV, no primeiro momento, acaba sendo dentro desse contexto, né? Como ela acontece dentro de nós. Tem uma frase do poeta Rumi que eu gosto muito e que revela um pouco do que isso representa para mim, que é uma frase dele que diz assim, para além das ideias de certo e errado, existe um campo, e eu me encontrarei com você lá. Eu gosto de começar, às vezes, trazendo essa frase, porque o intuito aqui é compartilhar um conhecimento. E longe disso, querer trazer algo que seja um julgamento, do tipo de falar, você faz errado e eu faço certo, né? Eu entendo CNV, então eu comunico certo, você comunica errado. Não é o intuito, né? Acho que quem conhece, assim, a fundo essa forma de se expressar, começa a perceber que o primeiro caminho é perceber internamente. E aí, a partir disso, cada vez mais se conectar com não é o certo e o errado, mas é o que cada um pode realizar dentro daquela circunstância e com o contexto que tem. Aqui a gente está falando num ambiente, né, de advogados, num ambiente jurídico, e aí podem vir os questionamentos, né? Não, mas tem a lei tem que ser aplicada sempre, né? Num Estado democrático de direito, onde existem as questões que devem ser respeitadas para vivermos em sociedade, a lei jamais pode ser excluída. Mas eu posso também me abrir para outras maneiras de tratar com que aquilo seja aplicado. E dentro desse contexto, trazer em primeiro plano o respeito pelas pessoas, o respeito pelas situações. E isso a gente começa a fazer dentro de casa, da nossa casa, né? A casa que eu falo é aqui do coração mesmo, né? Dentro dessa conexão. E a forma como a gente olha para os conflitos também, a forma como a gente encara tudo que nos rodeia, que vai trazendo esses parâmetros de modificação. Eu gosto muito do John Paul Lederach, um pacifista, que ele tem uma frase que eu sempre gosto de citar também, que ele fala: o conflito é o elemento propulsor de mudanças pessoais e sociais. Isso significa visualizá-lo como catalisador do desenvolvimento humano. Então, já perceber tudo que acontece conosco como um catalisador do nosso próprio desenvolvimento é permear dentro dessas esferas que os acontecimentos eles surgem às vezes para nos elevar para um próximo passo. E a maneira como eu encaro isso e eu ajo em relação a isso, né, é que vai fazer a diferença do que apenas receber tudo que me acontece e reagir em relação àquilo. E dentro desse contexto, como que eu começo a estabelecer essa forma de agir, né? Como que eu começo a perceber quando eu me comunico, né? O que eu falo, né? O que eu quero expressar quando eu falo, né? O que eu comunico quando eu me calo também, o que fica para as pessoas. E o Marshall Rosenberg, ele trouxe esse olhar de compaixão, de conexão. E ele diz assim, que ele fala assim, o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. Perceber esse caminho que começa em nós, na verdade, é o que vai estabelecer essa conexão com os outros. E quando eu digo isso, para mim, eu percebo que o cerne da CNV e dentro da comunicação também está na escuta, né? O que a gente chama da arte de escutar, né? Então, como que eu me escuto? Como que eu escuto as minhas questões? Porque isso também vai acabar revelando a forma como eu escuto as pessoas que estão ao meu redor, né? Então,
direcionando aqui para a seara dos advogados, para a seara do nosso campo profissional, mas é claro que tudo isso se estabelece no âmbito pessoal, porque você não aprende CNV para que seja apenas um conhecimento, mas para vivenciá-la dia a dia. A forma como eu estabeleço essa maneira de me ouvir, de compreender aquilo que está dentro de mim, é que vai permitir essa conexão com as pessoas. Então, se eu não percebo o quanto de barulho interno eu tenho, o quanto esses pensamentos que às vezes a gente tem, eles acabam influenciando em tomadas de decisão e gerando até sentimentos ou emoções que não nos beneficiam, eu não escuto mais nada, né? E aí a gente fala que dentro dessa escuta é a forma que ela pode ser cada vez mais qualificada. E quando eu digo qualificada, é justamente por perceber que essa é uma habilidade que a gente não aprende assim a desenvolver tão claramente. Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, porque eu não fui ensinada desde pequena ou dentro de outros contextos a me escutar, a escutar as minhas questões. E a CNV me fez mergulhar nesse caminho da escuta, né? Porque escutar é uma habilidade, e como toda habilidade, ela precisa ser desenvolvida, precisa ser aprendida, igual quando a gente começa a aprender a dirigir. Eu, pelo menos, eu lembro quando eu comecei a dirigir, eu nem mexia. Não passava, mal passava uma agulha, era aquela coisa assim, reta, suava. Nossa Senhora, eu tinha medo até de tirar a mão do volante para mudar de marcha. E aí, hoje, quando você vai tornando essa habilidade, você faz até o que não deve, né? Enfim, passa batom, olha no espelho, pega na bolsa. Mas é uma habilidade que vai sendo desenvolvida. E como seria a gente perceber cada vez mais o desenvolvimento dessa habilidade da escuta com acolhimento, né? Acolher o que a pessoa traz até nós. E no outro aspecto, principalmente, nos acolher para as nossas escutas, né? E é diferente porque, na maior parte das vezes, o que a gente percebe é a escuta para responder e não a escuta para compreender. Então, às vezes, num diálogo, numa conversa, ou no escritório, o cliente mal terminou de falar, e aí já tem aquela interrupção, né? Já põe uma pergunta em cima, já vai enquadrar dentro de algo do ordenamento jurídico, e isso passa. E aí passa, e às vezes não escuta o que de fato vai trazer, que está ali escondido por trás do conflito, por trás daquele catalisador do desenvolvimento humano, porque essa habilidade ela não é treinada, né? Então, a escuta qualificada, ela traz um lugar dentro do acolhimento, dentro do equilíbrio entre dar voz e vez, entre perceber o interessante ponto de vista da outra pessoa, de uma certa forma, ir percebendo dentro da escuta como eu posso trazer perguntas que contribuam para que cada um acesse as suas respostas. E aí, dentro disso, não tem aquele que é o dono da verdade, que sabe tudo, do melhor conselho, do melhor exemplo, né? Porque dentro da escuta é que conecta o estado de presença. Então, se eu paro aqui para escutar e para perceber internamente o que algo quer me dizer, ou com o meu interlocutor, eu vou para um estado de presença. Eu me conecto com algo diferente. E aí, nesse estado de presença, eu não preciso dar necessariamente os ouvidos, dar ouvidos ao que comumente acontece quando estamos ansiosos, e aí a gente está lá no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, e com 1000 preocupações, ou dentro de uma tristeza do passado, de algo que já aconteceu. O presente que acontece aqui agora é o que dá vez e voz para essa escuta também, né? E permitir que cada um traga suas questões sem interromper, né? Porque a interrupção, ela acaba criando uma desconexão. A mesma coisa se cai a internet aqui, né? Acaba nos desconectando. E perceber também dentro da escuta como é permitir que a pessoa que está ali lidando conosco, né, que está ali no nosso escritório, enfim, do nosso dia a dia também, eu acho importante trazer isso só para a vida, porque não é a questão de estarmos num ambiente de advogados, né, permeado pelo direito, que deixamos de ser pessoas,
esse sempre vai ser o principal ponto e o mais importante, né? Continuamos pessoas, lidamos com pessoas e com pessoas em conflito também. E dentro dessa escuta, fazer ela cada vez mais limpa, né? Mais pura, sem misturar as próprias questões com o que a outra pessoa está dizendo, sem querer salvar o que ela está vivendo, escutar sem querer consertar a expressão do que a pessoa traz, escutar sem trazer um diagnóstico logo de cara para aquilo que ela quer expor, que ela quer às vezes abafar, escutar sem dar conselhos, né? Trazer essa escuta de uma maneira mais livre. Né? E aí tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele fala assim: é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. E muitas questões chegam até o judiciário, às vezes, justamente nesse enredo da comunicação, né? De não escutar o que cada um tem para dizer, ou de fato, não expressar aquilo que não está legal, que não faz sentido, ficar guardando, né? Aquilo que só fica guardando, vou preservar a relação, não vou falar nada porque eu sou legal, eu sou tão legal que eu não vou dizer que você está me chateando, de tão legal que eu sou. Eu sou tão o máximo que eu vou suportar tudo isso que está me angustiando aqui, que não é bom, porque eu vou para um nível de superioridade, né, na verdade. Então, esse meu tão legal, às vezes, esconde uma arrogância. Ou é justamente por não saber lidar com os meus sentimentos, os barulhos internos, eu me calo, porque se eu falar, eu vou rasgar o verbo, né? Vou rasgar o verbo. Então, os extremos, eles acontecem dentro desse lugar da dificuldade da comunicação, mas primeiro, da dificuldade de se conectar consigo, né? De se ouvir. E por isso que, para mim, a escuta, desenvolver a escuta, é o sonho, é meu sonho de vida, é meu sonho cada dia mais perceber como eu escuto as pessoas, como eu escuto dentro daquilo que elas não dizem, e não para querer adivinhar, não, é para querer compreender a essência da humanidade delas, sabe? Algo genuíno, que eu possa estar ali completamente aberta, completamente presente, para receber a preciosidade que cada ser humano tem para mostrar. E aí, às vezes, a gente tem aquela agenda gigantesca. Eu brinco que, às vezes, eu me sinto uma telecena com reunião de hora em hora e não dá tempo de nada. E a gente só vai para uma, vai para outra, vai para outra, vai para uma. É um compromisso. Se escutar é um compromisso. É algo que muda, porque é a minha qualidade interna, a minha casa aqui. O Covid fez todo mundo ficar dentro de casa. E aí eu fico dentro de casa e não visito a minha casa aqui, do meu coração, a minha casa interna. Então a CNV, ela, para mim, ela representou esse lugar na minha vida. Tem uns 5 anos, mais ou menos, foi quando eu conheci a CNV, quando eu fiz o curso de mediação, que foi em 2016, eu fiz no Instituto dos Advogados de São Paulo. E foi passado, assim, a CNV. E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa... Mas isso tem muita conexão com a constelação familiar, porque eu já conhecia a constelação, né? A gente está aqui dentro da Comissão de Direito Sistêmico, também acho importante trazer esse olhar. E eu já conhecia antes a constelação por questões particulares. E aí, quando eu fui para a mediação, eu via todo esse olhar, né, da constelação. E aí, cheguei na CNV e percebendo também essa conexão. E para mim tudo isso se revela, tem os princípios do Marshall, que a Úrsula vai trazer aqui brilhantemente também. Eu só quis aproveitar esse gancho inicial para trazer o que representa para mim. Num primeiro ponto, a CNV para mim é a arte de escutar, é o desenvolvimento dessa habilidade que a gente faz primeiro com a gente e depois começa a aplicar com as pessoas, né? E como é delicioso você se sentir escutado, né? Imagina, você está conversando com uma pessoa e ela olha no relógio, ela pega o celular, aí ela vira para o lado, e você está lá contando, e de repente ela vira e fala, vou chamar, não sei... Quem sou eu que estou ali? Quais são as minhas questões que estão ali? Está tudo jogado no chão? E eu vou chegar para uma pessoa e vou contar a minha dor, o meu cliente chega e vai contar a dor dele, então eu estou me colocando aqui, eu vou procurar uma advogada para uma questão e eu vou contar
a minha situação que está ali me pegando, e eu falo, ah, isso aí não é nada, você não sabe o que aconteceu comigo. Foi muito pior, porque comigo aconteceu isso, 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 isso e isso. Nossa, é como se eu pegasse aquela joia daquela pessoa e falasse, sai, porque a minha dor é muito melhor que a sua. E quantas vezes a gente não faz isso achando que está interagindo? Não, mas eu estou interagindo, estou dizendo para ela, estou querendo mostrar para ela que escuta, escuta a pessoa, abre com a tua alma, dá essa chance para a tua alma, escutar o que o outro tem para trazer, se conecta com ela, atento, na entrega. Isso salva vidas. Sabe por quê? Porque hoje todo mundo só quer perceber o ter, né? Então, vejo um mundo correndo atrás de muitos prejuízos, esquece o ser, num mundo que fica totalmente aqui digital. Como que eu escuto? Como que eu recebo uma mensagem, às vezes, respondendo mais outras 30 que estão na fila do buraco negro do WhatsApp, chega uma, duas, três, pronto, aquela outra lá já foi lá para baixo, já perdi a conexão junto. Então, são muitas habilidades que a CNV nos convida a desenvolver, e para mim o início é isso, é a escuta. E aí eu abro aqui para a Úrsula querida pegar o gancho da maneira que ela perceber essa conexão, que eu acredito que a gente consegue estabelecer, né? Não foi combinado o momento dessa conexão, mas esse é o ponto que eu percebo que traz esse primeiro elo, né, de se perceber, de fazer parte, de estar presente na vida das pessoas através da CNV, desenvolver essa habilidade diária, igual dirigir, igual fazer exercício, não é, Úrsula? É isso mesmo, Marisa, e eu concordo plenamente com você, porque para mim também a CNV teve todo esse processo, talvez de uma maneira diferente, né, lógico, mas da escuta, do estar presente, de você poder expressar o que você está sentindo e o que importa para você de uma maneira autêntica, e sem precisar ofender, brigar com o outro, né? Então, isso é muito importante dentro da CNV, na minha percepção. E trazendo aqui o link também, né, nós, advogados, que estamos na busca de olhar mais para o ser humano, não para o cliente que traz o seu conflito ali e vamos aqui pegar a lei, aplicar e está tudo certo. Não. Olhar o que está por trás desse conflito. Como que ele se sente? Qual a necessidade dele? É importante. Porque, geralmente, a necessidade está assim, né? Olha, meu marido me traiu, eu quero o divórcio. Será que é isso mesmo que a cliente quer? Ou é só um momento de raiva dela? Né? O que tem por trás dessa traição? E se os advogados pudessem ser mais unidos nessa comunicação, quando acontece qualquer conflito, né, de poder interligar ali, não é que não vá haver o divórcio, que ele não vá se concretizar, mas para que ambos os clientes saiam desse conflito mais leves e possam seguir com a vida deles. Então, a CNV, como a Marisa falou, dos princípios, né? A CNV tem a empatia e a autenticidade, que a Marisa trouxe aí, e os componentes, que são a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. A observação é você olhar para aquela questão, para aquela situação que está ocorrendo, ou escutando, sem julgar, sem avaliar, sem interpretar. No caso nosso, voltando, né,
A mulher chega no nosso escritório e diz assim, meu marido me traiu. E o advogado olha e já fala assim, nossa, que sem vergonha ele, não? Para ser assim, mais light, né? Ou até mesmo em pensamento, não precisa nem expressar isso para o cliente, né? Então, o quanto que nós temos que tomar cuidado para não fomentar essa raiva, essa dor do cliente. Então, usar a observação, né? Ali, sem avaliar, sem interpretar o que está acontecendo. Simplesmente, houve uma traição, ok. Vamos para o... Como que você está se sentindo? E no sentimento, que é o segundo componente da CNV, é muito importante, quando crianças, não fomos acostumados, ensinados a olhar para eles, que dirá expressar. Porque se você chora, fica quieto. Se você está alegre demais, não pode ficar alegre demais, porque o coleguinha vai ficar com inveja. Então, você é tolhido de sentir e de expressar. Tanto que pegamos ali as emoções básicas, né? A tristeza, a raiva, o medo, a alegria, o amor, e traduzimos todos os sentimentos nessas emoções. Então, a CNV vai muito além, né, Marisa? Vai assim, ela é muito profunda, complexa. Então, por aí, nós começamos com essa observação, nossa, eu observo aquilo, e o que eu sinto? O que está vibrando no meu corpo? Porque por trás de uma raiva, de uma tristeza, pode ter uma mágoa, uma frustração. Então, tudo isso é muito importante. Aí, nós vamos para o terceiro componente, as necessidades. O que são as necessidades? É aquilo que é importante para a gente, que vai nos motivar para a vida. E nesse exemplo da traição, talvez o respeito, a lealdade era muito importante para essa cliente. E a Marisa disse uma coisa muito importante, quando, no expressar, né, nós não fomos também acostumados a dizer para o outro, porque se eu digo para o outro que eu estou triste e que eu estou magoada porque ele bateu no meu dedo, ele vai olhar para mim e falar assim, poxa, mas eu só dei um esbarrãozinho no seu dedo do pé, pisei lá e pronto. Então, fica ali naquela parte superficial, né? E você não expressando para o outro aquilo que você está sentindo e o que é importante, vai virando bola de neve. É onde os conflitos acontecem. E tem uma frase do Marshall que ele diz, né, que os conflitos acontecem no campo das estratégias, e é no campo das necessidades que nos encontramos. Tá, como assim? Então, por exemplo, nós quatro, eu, a Marisa, a Juliana, a Jucemara, a gente está com vontade de se divertir. Tá. A Marisa fala assim, vamos para o cinema? E eu falo assim, não, vamos assistir o Netflix aqui em casa mesmo. A Juliana fala assim, mas eu queria ir passear no parque. E a Jucemara fala, não, que tal a gente passar o dia na praia? Pronto. A estratégia que cada uma está usando que causa o conflito. Que daí uma pode falar assim, nossa, sempre é feita a vontade da Juliana. Percebem como é importante? Isso é um exemplo bem bobo, mas que, se a gente for prestar atenção no dia a dia, vale muito. E isso é importante para a gente dentro do escritório também.
olhando assim, faz na questão de regulamentação de guarda, de pensão alimentícia. Isso acredito que ali 90%, 95%, né? A mãe briga com relação à pensão e o pai não quer pagar porque acha que o dinheiro a mãe vai usar indevidamente para ela. Será que é assim mesmo? Será que se cada advogado das partes mostrarem, né, com mais clareza para o cliente como aquele está se sentindo, o outro, e o que é importante para ele, não resolveria de uma maneira mais leve a situação? Aí o pedido ficaria mais fácil de ser atendido. Porque o pedido tem que ser claro, específico e alcançável. E isso não quer dizer que, utilizando a comunicação não violenta no nosso dia a dia, a vida vai virar um mar de rosas. Não. Marisa, não é mesmo? Por quê? Assim como eu tenho os meus sentimentos, as minhas necessidades, o outro também tem. E talvez naquele momento ele não consiga atender um pedido meu. E tá tudo bem. E por que isso? Porque eu sou responsável pelo que eu sinto e pelo que é importante para mim. Eu tenho que dar conta disso. Então, quando a Marisa também fala, né, da questão da constelação familiar, tem tudo a ver mesmo. Quantas vezes você recebe um cliente que tem um caso parecido com alguma situação que você passou? Aí você já se emaranha ali no conflito do cliente e pronto. Fica com raiva do outro advogado, acha que ele está exigindo demais. E aquele conflito não é seu, é do seu cliente. E a CNV nos traz isso também. Opa, deixa eu estar presente, como a Marisa disse, estar presente aqui, olhar para o que eu estou sentindo. Ah, isso é meu. Então, depois eu olho, agora é a vez do meu cliente. Acho que ficou claro, né, Marisa? E uma coisa que eu percebi numa conversa com o Pedro Consorte uma vez, é que a CNV, nós podemos utilizá-la dentro da nossa petição. Quando você vai ali narrar os fatos, você escreve o que você observou. Pode descrever ali o que é importante para o cliente. Nos direitos, são as necessidades que o seu cliente tem. E isso tudo com clareza, transparência. Quantas vezes, às vezes, a gente pega uma petição que está ali, assim, de um modo grosseiro, com muitas ofensas, e não há necessidade disso. Nós podemos brigar pelo direito do nosso cliente de uma maneira leve e tranquila, e ter resultados melhores para ambos. E o próprio pedido, né, que é sempre claro e específico. E também nem sempre ele é atendido. Olha só que interessante isso. Às vezes você pede, o seu cliente tem direito, vamos pensar assim, né? 30% do salário mínimo a pensão alimentícia. Às vezes o cliente não dá conta de pagar, e ele vai entrar num acordo ali para os 20%. Então, isso eu acho, assim, magnífico dentro da CNV, né? Como que você pode aplicá-la em todos os atos dentro do direito. Na audiência, numa fala com o juiz, né? Quantos juízes, né? A gente diz assim, tem juizite, né? Se acha ali
e às vezes ofende o advogado ou até mesmo as partes dentro da sala de audiência. Como que eu lido com isso? Como que eu me sinto quando eu escuto essa fala? Eu tenho que olhar só para mim? Ou eu posso olhar para esse juiz também? Quais motivos estão levando ele a falar dessa forma? Então, nós temos muitos detalhes para a nossa conversa. Marisa, quer completar alguma coisa? Estou achando muito bacana esse compartilhar quando você traz sobre a petição, né? Porque eu também atuo como mediadora de conflitos, e foram muitas as ocasiões, até inclusive como mediadora judicial, foram muitas as ocasiões que ali as pessoas que estavam ali numa questão judicial, elas acabavam revelando exatamente isso que você falou, né? Ah, mas você escreveu tal coisa na petição, ela me acusou disso, ela me acusou daquilo. E aí, essa comunicação ela fica travada justamente por conta dessa projeção, né? Como você trouxe muito bem no início, e às vezes o advogado nem percebe que está ali com uma mesma questão, que é similar a algo que ele passou, e de uma maneira muito inconsciente, ele nem percebe que ele descarrega toda a ira ali naquela petição, como ele manda aqueles fatos que aí, na verdade, né, a gente tem uma estrutura de procedimento de petição que, né, dos fatos, do fundamento do pedido. Só que esse dos fatos, ele já vem permeado de julgamento, de acusações e de apontar o dedo. Exato. Ora, se tem um que acusa, o outro tem que o quê? Se defender. Então, às vezes acaba se tornando que, justamente por conta desses atos processuais, um conflito que surge por um conflito, se instaura uma guerra, né? Porque aí eles acabam revidando, as pessoas acabam revidando por conta do que elas leram ali, né? E aí vem muito do que você falou, da questão da estratégia, né? E a estratégia dentro desse viés do direito, né? Dentro do viés do procedimento, através da petição, eu, como advogada, que estratégia que eu uso? Sempre a defesa, o ataque é a melhor defesa, né? Já começa com, como dizem, né? Já começa com 10 pés no peito para nem dar chance. E é bem esse contexto que você trouxe é extremamente importante, extremamente relevante. Só que ele não acontece apenas só no campo da petição, né, Úrsula? Porque algo internamente modifica na pessoa do ser humano advogado, para que ele consiga alcançar, trazer essa comunicação, interface, né, entre autor e réu, vamos dizer assim, para esse filtro, mas algo tem que mudar aqui dentro dele, enquanto ser humano. E aí os avanços que a gente desenvolve enquanto pessoa, ela acontece no âmbito pessoal. Então, o conhecimento ao alcance de todos, mas é a vivência que toca a alma e faz com que essa atuação se torne diferente, né? Isso que você trouxe, assim, é de uma relevância extrema. Como que acontece a comunicação através de uma petição, né? Quantos são os julgamentos? E isso o Marshall fala muito sobre os rótulos, né? Como a questão de rotular, e essa questão do rótulo, eu achei algo assim tão incrível quando eu tive contato a primeira vez, porque desde a infância, né, eles acontecem assim de uma maneira muito categórica, e aí você passa uma vida inteira sem nem perceber o quanto deles você carrega, né, o quanto dos rótulos eles acabam se fazendo presente, e os rótulos eles contribuem para o julgamento, que contribuem para a questão da violência. Sim. E nesse ponto, a CNV sendo uma ferramenta de autoconhecimento. E o quanto é importante você se perceber violento, primeiro,
porque nós somos empáticos, é nato nosso, precisamos treinar apenas a empatia, e a neurociência, ela prova que nós somos seres violentos e julgadores. Então, a partir do momento que eu tomo consciência disso, eu tenho a escolha. Eu posso optar por ser melhor a cada dia. É relevante demais. Bom, para nós que estamos nesse processo, fomos buscar, é claro que, às vezes, a gente se depara com... Eu lembro de um colega que nós estávamos fechando o acordo, e ele peticionou pedindo para que levasse ao Serasa, protesto, o nome da parte. De primeiro, eu fiquei muito, muito puta da vida. Fiquei com muita raiva. Eu falei assim, poxa, você está aqui, lidando ali num acordo, né? Mandei uma mensagem. Doutor, poxa, estamos nas tratativas aqui de um acordo, e o senhor me peticiona lá pedindo protesto, Serasa do cliente. Então, não é fácil você praticar a CNV assim, ai, vai ficar tudo... Não, é delicado demais. Com os nossos filhos, para quem tem filho, às vezes você fala alguma coisa, opa, até o próprio filho, porque já aconteceu comigo do meu, fala assim, ah, mãe, não vem querer me consolar, não. É um treino diário. Marisa, a gente passa por cada uma, né? Durante esse processo, cada dia é um aprendizado. E o importante é a gente se permitir trilhar esse caminho. Como pessoa, como ser humano, como profissional, como companheiro, pai, mãe, enfim, todas as áreas. Porque a CNV se encaixa em todas as áreas. Isso é muito gostoso. Marisa? Não, Eu interessante. vou colocar Oi? uma questão aqui que apareceu no chat. A doutora Jamila pergunta, podem explicar melhor essa questão dos rótulos? Como funciona? Ai, que legal. Você quer comentar, Úrsula? Posso comentar um Não? pouco? Pode comentar. Tem até no próprio... como chama quem fez a pergunta? Jamila. Jamila, muito obrigada, viu? Eu acho o máximo quando tem essa interação, porque é justamente através disso que a gente vai tomando esse direcionamento, e o compartilhar, ele fica objetivo dentro daquilo que está fazendo sentido mesmo, né? Então, por exemplo, na questão dos rótulos, tem algumas questões que o Marshall traz, até no próprio livro dele, ele traz um exemplo, né? Que é uma frase que é mais ou menos assim, fulana, Maria, vou nomear fulana, enfim. Fulana é muito workaholic, ela só pensa em trabalhar. Ela é workaholic e aí, pumba, né? Colou o rótulo aqui. Eu brinco às vezes, né? Como se eu fosse Bonafont, né? Água. Pega uma água, mete um rótulo e é aquilo lá e já era. Qual que isso dentro desse rótulo, o que que ele traz? Ele traz um julgamento, que era o que a Úrsula estava trazendo no início, né, quando ela falou da observação. Como seria observar, né, essa pessoa? Fulana trabalha 70 horas por semana. Fulana trabalha de domingo a domingo. É um fato. Ela trabalha tantas horas. Né? Mas o que faço antes? Eu rotulo. Eu trago o rótulo. Né? Então, uma coisa que eu sempre ouvia, né? Eu, Marisa, né? A Marisa é chorona. Chorona, chorona. A Marisa é sensível a algumas situações. Eu não preciso viver com esse rótulo. Eu posso me expressar e me emocionar, ou não posso? Eu não tenho esse direito. E você cresce achando que tem algo de errado com você. Não tem nada de errado em sentir emoção.
eu digo, fulano é muito folgado. Fulano come e não tira nem o prato da mesa. Eu posso dizer, tirar o rótulo dele de folgado e dizer, fulano, a gente terminou o jantar e o prato ficou lá em cima da mesa. É um fato. Então, toda vez que eu trago um rótulo, ali eu já criei uma barreira. Eu não estabeleço nem ponte para conversar, para encontrar a solução. Eu já pus uma barreira ali. Quem que vai querer conversar com o outro que aponta o dedo? Que vai chegar e vai falar que eu sou chorona, que o outro é workaholic, que o outro é folgado. Então, Jamília, essa sua pergunta, assim, é de extrema importância, porque dentro de um contexto social, e hoje as pessoas trazem isso de uma maneira mais consciente, que veio através até do bullying, vamos dizer assim, mas pelo menos lá no meu 79, na década de 80, enfim, tudo que você trazia, você não podia nem questionar, você tinha que aceitar aquele rótulo, e se você não aceitasse, você estava com mimimi. E aí a gente vai vestindo roupas de personalidade, né? Põe um monte de roupa. Cada hora você veste uma roupa, veste uma roupa, veste uma roupa, porque você não pode falar nada desse rótulo que você recebe. E quando a Úrsula diz, né, que isso é muito profundo e é um amplo trabalho de autoconhecimento, é o quanto esses rótulos vão colando. Sabe aquela roupa de neoprene, de nadador, que fica com o negócio colado? E às vezes o negócio está tão colado que você nem sabe que você está com roupa de personalidade, que você está rotulado daquilo que você ouviu a vida inteira. E, na verdade, não é isso. Tem uma outra questão que te permeia. Diga, E Juliana. quantas vezes daí a gente passa a agir por causa do rótulo, né? Exatamente. Exatamente. Porque pensa que eu tô folgado, que eu não levo o prato, então não adianta eu levar uma vez, porque todo mundo vai achar que eu sou folgado mesmo. Então não vou levar nunca. Aí já usa de estratégia do rótulo também para não ter nem que evoluir. Não ter nem que cooperar. Aí vai para a parte da estratégia. Mas muitos são os rótulos. Por exemplo, outro dia eu estava na casa de uma amiga e aí ela dizia muito, mas essa criança é muito bagunceira, mas é bagunceira. E ficava, né? E aí eu falava, você já parou para pensar que de repente ela é uma criança que gosta de ter muitas opções de brinquedo? Como seria apresentar? Aí, né, vem aquele espanto, né? Diz assim, como seria falar, filha, eu percebo que você gosta de muitas opções de brinquedo. Que tal a gente, por enquanto, ficar com 3 e depois pega mais 3? Né? Porque a questão do rótulo também, e eu estava agora há pouco numa outra palestra até para casais que estão em processo de divórcio no fórum, e aí eu trazia exatamente essa questão corporal. Né? Quando eu vou emitir um julgamento, um rótulo, igual a Juliana falou agora, você folgado mesmo e tal, mas quando eu verbalizo isso, algo aqui em mim não fica assim tão fluido, tão em paz. Ou você chama alguém de folgado, de chato, e você está pleno, você está feliz. Algo em você vai para um outro paradoxo que não é assim, você não está tão feliz. O seu corpo não está feliz de dizer você é folgado. Ó, até minha expressão já mudou aqui agora. Então, é um looping aqui duplo de diálogos, né, de desconexão, na verdade, nem diálogo, é uma desconexão, porque aquele que diz se desconecta e aquele que recebe já não quer mais nem conversar. Aí já coloca a barreira ali, e aí os rótulos, eles fazem isso, eles contribuem para o julgamento e os julgamentos contribuem para a violência, cada vez mais. Então pode observar em qualquer conversa que eu vá estabelecer algo e eu aponte o dedo falando que a pessoa dificilmente algo ali vai ser permitido de fluir, ou de trazer crescimento também. Porque nesse contexto, como a Juliana trouxe, né, a pessoa já até acolhe aquilo, já quer ficar com aquilo, e ninguém vai sair mais beneficiado ali, porque não vai ter cooperação. Se ele já assumiu o rótulo folgado, não vai querer cooperar mesmo. E aí, como seria expressar isso, né? Poxa, se jantou e não tirou o prato, eu tenho uma necessidade de organizar a cozinha. Será que você pode, da próxima vez, tirar? Porque eu também quero ter mais tempo para sentar e ver minha novela.
É diferente de estabelecer a clareza, né, Úrsula? Sim, e me fez lembrar também, Marisa, que os julgamentos, nós olhamos assim para os lados, do lado negativo. Não, muitas vezes o lado positivo também é uma avaliação, uma interpretação, né, um rótulo. Você é inteligente, nós temos que tomar muito cuidado, porque se você fala assim para a pessoa, nossa, você é linda, será que essa pessoa está preparada para receber esse linda? Então, é claro que não é uma regra, são só cuidados que nós temos que ter quando utilizar os adjetivos positivos. Tem uma pressão sobre eles também, né? Tem sim. Complementando aqui no chat, a doutora Tatiana Sandron comentou então. Então, você pode dar à pessoa uma boa reputação para ela zelar, sem rotular. Talvez ela melhore. Veja os rótulos como mecanismos de defesa utilizados como padrões de comportamento. Se o rótulo for negativo, a pessoa entra em autodefesa. Rótulo bom, todo mundo quer. Ela coloca, mesmo que diga que não. Mas é que às vezes aí a gente acaba se obrigando a viver na expectativa do rótulo, né? Então eu sou a bonita, então eu tenho que estar sempre maquiada, não posso ir avacalhada nos lugares, porque afinal eu tenho que usar aquele rótulo. Eu sou inteligente, então eu tenho que saber tudo, eu tenho que ler tudo, tenho que saber toda a jurisprudência. Enfim. Devolvo a palavra para vocês. É isso mesmo, Ju. E assim, quanto que, olhando daí do lado sistêmico, né, o quanto isso pode ser pesado? Esse eu ter que ser. Não, e é interessante, né? Sempre eu tenho que parecer bem, eu tenho que, no caso de quem é casado, eu tenho que cozinhar, fazer janta todos os dias. Será que você tem que mesmo? Não é mais fácil dizer eu escolho, que fica mais leve? Então, isso é para a gente pensar também um pouquinho, refletir aí no dia a dia. Uma coisa importante, Marisa, também é a questão da culpa, né? Esse ponto de culparmos o outro, o tempo que não está bom, ou tá sol demais, ou está chovendo demais, está frio demais. Ei, que responsabilidade tem quando eu escolho fazer algo? É tomar para si a responsabilidade. Completa, Marisa? Não, você falou isso agora, me lembrou exatamente, tem uma... É que eu não vou pôr aqui a apresentação, porque a gente já está nesse enredo tão gostoso aqui, mas tem várias fotos do Marshall, né? A gente até, né, quem trouxe, sistematizou tudo isso foi o Marshall Rosenberg, e ele traz sempre, ele usa dois personagens, que ele traz nas apresentações, ele tem várias no YouTube, ele traz o chacal e ele traz a girafa, justamente para trazer essa representação do que esses dois nos habitam. Então, por que a girafa? A girafa é o animal que tem o maior coração de todos os animais. E isso traz a ideia, né, e traz a percepção de generosidade, de ser compassivo. E o chacal, aliás, voltando para a girafa ainda, ela também tem o maior pescoço. Então, isso quer dizer que ela não fica focada ali na situação, olhando só aquilo, ela amplia, ela expande o olhar dela, né? Aquele tal do, peraí, deixa eu sair um pouquinho aqui e ver mais de longe o que mais tem aqui nessa situação que eu ainda não percebi, ou eu vou ficar só focada aqui nisso que aconteceu, nesse julgamento, nesse conflito, no outro, porque blá, blá, blá. Expande. Expande, se permita olhar mais do que você tinha percebido antes. Esse é o girafa que nos habita. Mas também a gente tem o chacal, né?
E o chacal, o que que ele quer? Isso que a Úrsula falou, o chacal quer mudar o outro, ele quer estar sempre certo, né? Ele quer sempre ter razão. E isso nos habita, mas é claro, a natureza humana também não nega. A negação é um ponto que não nos tira do lugar e nem permite que as evoluções aconteçam. E o chacal está dentro daquela nossa parte cerebral mais antiga, né? Que é o luta, fuga ou paralisa. Então, quando eu não desenvolvo essas habilidades, eu reajo. E aí eu reajo dessas 3 maneiras, do olhar mais reptiliano, mais ancestral. Ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. Por quê? Porque eu quero que seja diferente. E isso que nos habita é através da consciência dos nossos atos, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, é que a gente vai percebendo essa forma de agir. Então, o chacal, ele culpa o outro. A girafa, ela chama para autorresponsabilidade. O que eu vou alimentar? Que habilidade que eu escolho desenvolver cada vez mais? E dentro desse contexto vem a parte também que a Úrsula disse muito bem, que isso não é um caminho fácil. Porque ser autorresponsabilidade vai demandar muito mais de você do que ficar apontando o dedo e culpando todo mundo. Ser autorresponsável vai também te trazer para um lugar de se perceber ali dentro das suas questões pessoais, mas isso também não impede que você se posicione. Né? Eu tenho dito muito isso nos contextos, porque eu vivenciei isso, né? Pacificação não é passividade. Não é porque eu busco a paz que eu vou evitar o conflito, mas eu preciso ter, de uma certa forma, essa conexão interna comigo para me posicionar dentro daquele contexto, para não ser passiva naquela situação, por exemplo. Né? E dentro disso, agir com respeito. Dentro da própria CNV também existe o uso protetivo da força, que são situações extremas que demandam que você haja ali imediatamente. Não vai deixar o pior acontecer, né? Enfim, como tem acontecido muito discutido nas redes, na TV, enfim, a questão da violência doméstica, por exemplo, né? Ah, então né? Tá acontecendo ali o ápice de uma situação violenta, não, vamos observar o fato, dizer o que eu estou sentindo. Não dá. Tem situações que não dá. Aí é conter aquilo que está acontecendo, né? Conter aquela violência para que ela não se propague. Então, isso é válido, né? E falando em validação, o quanto é importante reconhecer. A gente só vai para o próximo passo quando a gente reconhece o que antecede. Então, eu digo que o caminho da transformação, para mim, ele percorre o RRG, né? A gente tem particularmente o nosso RG, que é o nosso registro geral, todo mundo tem, né? Ou deveria ter um RG, um registro geral, mas eu digo que é o RRG que transforma, que é o quê? O reconhecimento, o respeito e a gratidão. Então, reconhecer as situações, me reconhecer naquele contexto, respeitar o outro, por mais que eu não concorde com a opinião dele. Interessante ponto de vista que ele tem aquele ponto de vista. Eu também posso ter o meu. Dentro desse respeito, me sentir grato por aquela experiência, para que o próximo passo, ele também aconteça a partir de um outro lugar. E isso vai acontecendo assim na vida, né? No dia a dia, e se percebendo dentro dos desafios, e indo até para esse âmbito mais particular, como a Úrsula trouxe, né? Para quem tem filhos. É uma maneira de trazer no dia a dia que vai justamente contribuir para que essa criança se torne um adulto que já tem ali inato nele uma inteligência emocional desenvolvida. E hoje são muitas as questões tecnológicas e cada vez mais a tecnologia avançando e as questões emocionais elas vão ficando em que lugar? Né? Com que lugar que a gente lida com tudo isso, considerando até essas questões vivenciais de isolamento, de distanciamento, de como está cada vez mais próximo. Então, são muitos os desafios. E a CNV é isso, ela é na vida, porque são muitas as relações, quer dizer,
a Marisa só advogada, né? A Úrsula só advogada, a Juliana, a Jucemara? Não, é filha, é irmã, é prima, é vizinha, é profissional, vai no supermercado, vai na padaria, abastece, é tudo. Somos seres completamente relacionais. E aí, como que eu trago tudo isso, né? No chacal, né? Eu quero sempre ter razão, quero sempre mudar todo mundo, ou eu luto, eu fujo, eu paraliso, ou eu me abro com curiosidade para ver o que é esse negócio aí de CNV. Vamos ver mesmo aí se o que elas estão falando é real para experimentar na vida, né? É interessante porque em cada ambiente, em cada situação que a gente enfrenta no dia a dia, a gente muitas vezes assume rótulos, né? A gente se identifica com situações, a gente age de uma forma. Então, se perceber isso, eu acho que é o primeiro passo para o entendimento da CNV e o quanto isso agrega e o quanto isso nos faz, nos torna pessoas melhores, né? Mas indo para uma parte prática, temos outra pergunta aqui, da Janaína. Poderiam exemplificar como formular um pedido na petição inicial, por exemplo, de alimentos, utilizando-se da CNV? Eu vou deixar essa para a Úrsula, que ela que trouxe esse âmbito, eu achei o máximo. Eu também adorei a pergunta. O pedido dentro da petição, já, ele é bem específico, né? Ele já tem essa clareza que o pedido dentro da CNV nos traz. O que o advogado pode fazer é, talvez, detalhar mais esse pedido, mostrar ali, junto com o pedido, a necessidade do cliente. Vamos colocar alimentos. Foi o exemplo que a gente já utilizou. Então, 30%, nós sabemos ali, né? Que seja fixados os alimentos em 30%. Talvez visto que é a necessidade do menor, e aí você discorre. O importante dentro do pedido, já que ele já é tão claro e específico dentro da petição, é você saber ter essa consciência que você pode receber um não. E quantas vezes acontece isso? Eu acho que do pedido mais importante é ter a consciência do não e como você como advogado, porque vai passar para o cliente esse não recebido. O pedido a consciência do pedido, ele vem antes. Mesmo porque a nossa profissão é meio e não fim. Nós não podemos garantir nada para o cliente. Então, quando você olha lá o artigo, quanto mais claro e específico você deixar para o juiz o direito e o pedido, que está explícito ali no pedido, melhor para o juiz, para quem... Bom, a gente sabe que às vezes não é nem o juiz que está lendo ali a nossa petição, né? Para quem for ler, e talvez um destaque, porque virou tão padrão. Outro dia, a minha mãe, que também é advogada, ela recebeu uma decisão e passou para a cliente. E era questão de pensão também. E teve um erro do cartório, que provavelmente, ao olhar ali o nome da ação, já embutiu que a parte tinha sido condenada a pagar tanto de alimentos.
mas não tinha ainda nem julgado, não estava em fase de sentença ainda. E para explicar para o cliente depois que foi erro. Então, deixe bem claro, específico mesmo, não só com o artigo, talvez escrever um pouco mais do que contém dentro do artigo, para chamar a atenção de quem vai ler, seja importante. Eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi a Janaína. Inclusive, ela agradece. Na verdade, acho que o mais importante é não fazer da petição um campo de batalha, né? A Tatiana pergunta mais. Mas e mais do que uma ação de alimentos, falem sobre a defesa, a contestação de uma minoração, por exemplo. Quando já vem uma petição que é um verdadeiro campo, um campo de guerra, né? Como é que a gente aborda isso? Como é que a gente faz transforma essa contestação defendendo os interesses da parte contrária e, digamos que, transformando esse campo de batalha num campo de paz, ou no mínimo de uma mediação de um conflito. Marisa, quer falar alguma coisa? Pode mandar aí que você está no campo da petição. Olha... Pode continuar dominando e matando no peito. Eu percebo assim, que quando você... São 2 pontos importantes. Primeiro, nós como advogados, ali lendo uma petição que está repleta de julgamentos já vem, né, desencarregando ali um tanto de rótulos, de avaliações, interpretações. Como eu me sinto diante disso? Porque na contestação, você tem a parte do seu cliente, porém, você está na defesa, você tem ali mais seu do que dele. Então, é usar o do cliente. O que o cliente trouxe? Qual é o direito dele? Vamos supor um divórcio ali que a esposa está falando, veio, né, carregada de questões por uma traição, e ele querendo tirar tudo dela, além da traição, tirar tudo dela, e há vários julgamentos. Como um advogado, utilizando a CNV, pode se defender? É dos fatos, o que ocorreu? E trazer essa consciência também para o cliente. E aí eu posso contestar na lei apenas. Não entrar na vibe desse advogado e do cliente. Porque muitas vezes, por a gente se emaranhar, como nós já falamos, a gente quer ofender mais ainda. Ah, me chamou de burro, eu vou chamar de... E assim, ali cria né? Igual criança brigando. Né? E aí a gente está no... Pode falar, Ju? Eu ia comentar que eu acho que na nossa classe é bem comum a gente ter um perfil reativo, né? E eu me enquadro nisso. Então, quantas vezes eu fui para uma audiência e eu percebi que eu estava tranquila, mas aí outra parte vinha tão armada que era difícil manter aquela tranquilidade, aquela passividade, né? Não é? Eu quero ser pacífica. Não quero entrar nesse conflito já tão de forma agressiva, sabe? Mas a gente tem que frear um pouco desse chacal, que nem a Marisa estava explicando, né? Isso, e quando você recebe uma contestação desse ponto,
a melhor forma é ir para o lado do direito. Que direito o meu cliente tem? E utilizar as provas que se tem. E, claro, as provas que sejam contundentes, nada que vá ofender o outro. Então, esse é o caminho, pelo menos eu percebo assim, que esse é o caminho da contestação. E é muito engraçado, e foi excelente a pergunta, porque, como sempre eu estou atuando na inicial, então eu já vou nesse modo operante de tranquila, né, de mostrar o direito de uma forma mais leve, sem ofensa, porque a gente, né, para a gente que está nesse ambiente já, a gente sabe que não precisa. Então, foi interessantíssima essa pergunta, porque faz a gente trabalhar mais ainda, né, e mais profundo. Então, dentro do direito à contestação, vai no direito, vai ali na lei, né, claro, com seus argumentos, usando os argumentos sem julgamentos, e manda bala. Como o outro vai reagir, aguarda. Mas eu acho que é importante você mostrar essa postura para o seu cliente. E aquilo, não entrar da nessa atração, né? energia de embate, né? Sim, e você atrai aquele cliente para você. Provavelmente, o advogado que esteja ali nessa consciência, ele não vai atrair um cliente imbativo. E se atrair, não vai dar certo. Eu mesma já tive um cliente que, no meio do processo, ele falou assim, não, doutor, eu quero um advogado que brigue. Eu falei, tudo bem. Para quem eu faço subestabelecimento? Eu preciso me desgastar? Não preciso. Porque a questão é dele, não minha. Né? Então, isso é importante. Marisa, colabora aí agora. Não, é sensacional isso, é respeitar o destino da pessoa também. Eu te respeito tanto, onde eu subestabeleço. Olha que paz! Não é? Né? E é legal quando você fala essa questão de trazer na petição, porque tudo é um novo paradigma, né? E isso é incontestável, né? É um novo paradigma, porque são 5 anos de faculdade e 4 anos, pelo menos, de processo civil, de pelo menos como você é treinado e ensinado a formar esse campo de acusações, né? Então, um diz, o outro defende e fica aquele jogo de acusação. E trazer essa mudança de mindset através das palavras também muda tudo, como o exemplo que você trouxe do tenho que, trocar o tenho que pelo escolho, né? O que eu escolho? Ai, tenho que acordar cedo para ir para academia. Eu escolho acordar cedo, fazer atividade física, porque eu quero ficar cada vez mais saudável. Eu escolho isso, né? Eu escolho os alimentos agora que eu consumo, porque meu corpo é meu templo. O que eu estou jogando aqui dentro é uma escolha. Então, quando você vê isso como uma escolha, não é um sacrifício. E aí, dentro do direito também, é começar a perceber cada vez mais essa mudança de paradigma, por exemplo, né? Alguns termos que nós temos, né? Regulamentação de visita. Mas desde quando o pai visita filho, meu Deus? Né? Não seria uma regulamentação de convivência? É de convivência, para viver. Vai visitar. Imagina, o filho precisa do pai, o pai precisa do filho. E então, assim, são alguns termos que aos poucos a gente vai percebendo isso, né? Termos que a gente usava muito, né? Ad argumentando tanto, né? Por amor ao argumento, e aí descia a lenha no julgamento. Mas como seria, ao invés de trazer sempre, né, essa questão do certo e errado, trazer uma compreensão? Só que para eu trazer a compreensão, eu preciso estar lá, pescoçuda na girafa, né, olhando amplo para aquilo, do que só entrar no campo da acusação e fazer do processo civil um jogo de batalhas, né, um campo de batalhas. Então, muito boa essa questão mesmo.
e de como tudo isso pode mudar, vai mudando o mindset do próprio direito mesmo. Isso ainda vai levar um tempinho, mas eu espero que seja breve, de que isso chegue nas academias, né? Chegue na academia, chegue na faculdade, chegue lá na cadeira mesmo, de quem está vindo agora. Quando eu me formei, nunca vi mediação na vida, nunca teve essa grade, por exemplo, né? Então, o que a gente está tratando aqui hoje é tudo que a faculdade não ensinou, né? Eu ouso dizer, porque eu não aprendi nada disso na faculdade. Vem cá, que é tudo que você não viu na faculdade que vai fazer toda a diferença na sua maneira de aplicar o direito. Acaba sendo isso, né? Então... É interessante. Eu só vou fazer contar brevemente, porque a tua fala me lembrou uma situação que eu vivi, em que eu comentei que eu ia uma palestra de CNV, alguma coisa assim, e aí o colega advogado fala assim, não, mas por que tu quer uma comunicação não violenta? Eu quero uma comunicação violenta mesmo, porque a gente tem que chegar chegando. E aí, eu assim, bom, cada um se comunica do jeito que quer, né? Respeitei o que ele colocou. E aí agora passou eu não sei quantos anos, reencontrei o colega no fórum, e ele disse assim, sabe que eu tenho pensado muito naquilo que tu falava, da advocacia ficar muito pesada, e tenho repensado algumas questões. Aí eu assim, que interessante. Quem sabe agora a CNV fica um pouquinho mais atraente. Só para descontrair um pouquinho. E é por aí mesmo. Me chocou num primeiro momento, sabe? Não, eu quero uma comunicação violenta mesmo. É litígio, né? Afinal... E, assim, é um olhar só para o conflito. Eu tenho que ganhar e o outro tem que perder. Né? Não pode ser o ganha-ganha. Porque então, daí talvez tu não ganhe tanto, né? Porque se é ganha-ganha, tu deixou de ganhar aquela parte que tá com o outro. Então, eu quero ganha... Ganho tudo. Ganho tudo. Não, e são há muitos séculos, né, que isso, desde a lei de Talião, né, vem o famoso olho por olho, dente por dente. Uhum. Então, esse panorama já vem de muito tempo, né? E aí tem uma frase que remetem ao Gandhi, eu não sei se foi ele mesmo que disse isso, que olho por olho e o mundo acabará cego, né? Então, como que eu escolho atuar ainda? E como que eu respeito o cliente que quer, e isso é a coisa mais linda nesse contexto nosso atual, sabe? É essa liberdade. Isso é um Estado democrático mesmo. Tá bom, que bom que tem advogado litigioso, que sensacional, porque precisa dar conta de quem consegue conviver ou precisa dessa maneira de atuação. Isso é ótimo, eu não me preocupo, muito pelo contrário, que venham todos os litigiosos e acolham quem precisa desse mecanismo para atuar. E é essa mágica que faz com que a gente se coloque nesse lugar de treinamento. Tem espaço para todos, né? Tem espaço para todo mundo. Eu acho sensacional. Uma vez eu estava numa audiência e aconteceu exatamente isso. O advogado, né, era mais velho, e ele, assim, né, um cabide assim atrás, uma coisa assim, né, bem... E ele redutível, eu querendo deixar a minha cliente queria, ele, não, mas a audiência de conciliação não é lugar para falar. Aqui não é lugar para falar. Eu falei, mas é importante para ela expressar, afinal de contas, tem um pedido de dano moral, é importante, porque eu valido o que o cliente é importante para ele dizer. E aí ele bateu na mesa e falou, doutora, eu tenho 30 anos de advocacia, eu nunca vi isso. E aí eu olhei, assim, foram aqueles longos 5 segundos que uma inspiração divina comete, eu vi todo aquele alinhamento, né, toda aquela postura, aquela coisa rígida. E aí eu me conectei com aquilo, né? Eu falei, poxa, é esse o campo que ele conhece. É isso que ele aprendeu. 30 anos na advocacia? Como que ele pode ser diferente? Que contexto será que, né, que ele vive que faz com que ele acredite exatamente nisso? E aí, esses longos 5 segundos, eu olhei para ele e falei,
doutor, eu admiro a sua jornada, porque eu só tenho 24 anos no universo jurídico. Eu tenho muito que aprender ainda. Mas para ela, é importante isso, doutor. Eu admiro quanto tempo o doutor já está na jornada, já deve ter visto muita coisa, mas é importante para ela. E aí, imediatamente, ele se afastou e ficou. E depois, no final da audiência, eu queria ir embora e ele ficou lá papeando, querendo bater papo, eu querendo falar com quem. Enfim, não teve o acordo, mas assim, para ele, eu olhei para aquilo, o que eu poderia fazer? Para ele era importante dizer que há 30 anos, que ele tinha mais tempo do que eu, ok. Eu reconhecer quanto tempo você tem de jornada, para mim, não me ofere em nada. Deixa, é importante isso para ela. Então, às vezes a gente consegue perceber, né? E não entrar, como a Juliana falou, e não entrar no combate. Às vezes não dá, às vezes a gente entra junto também, mas é importante saber quando entra para poder sair. A parte difícil é não se dar conta de onde entra para poder sair. Mas se você saber que você entrou e conseguir fazer o caminho da volta, tá sensacional. É isso que faz a diferença no jogo do dia a dia mesmo, porque permanecemos humanos. Ter um conhecimento a mais ou diferente ainda do que aquela pessoa alcançou não me faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, exige até que eu perceba cada vez mais a maneira como eu ajo e não reajo, né? Então, acho que acabei me empolgando aqui, era para complementar algo. Acho que está chegando no horário aqui também. Não sei se tem mais alguma questão. Úrsula quer complementar mais? Não? Tá, perfeito. Incrível, incrível esse bate-papo, e o objetivo justamente desse projeto é tratar desses assuntos novos com leveza e colocar a teoria numa prática assim que não é difícil. É só uma mudança de postura, é só uma mudança de como olhar primeiro a nós mesmos e depois olhar o outro, para poder deixar ou fazer com que o nosso dia a dia, e isso não só enquanto estamos lá no escritório como advogadas, rotulados como advogados, né? Eu acho que esse é o primeiro rótulo que a gente carrega quando sai da faculdade, mas tira o rótulo do advogado. Tem um ser humano aqui. O cliente que senta na tua frente não é um cliente, um mero problema onde tu vai pegar o teu livrinho lá, teus códigos e vai aplicar a lei e vai transformar. Vai fazer uma mágica ali e vai transformar. Não, é um outro ser humano que está na tua frente. E conhecer a comunicação não violenta, entender o que realmente ela trabalha é de fundamental importância, porque as pessoas apenas gravam comunicação não violenta. Aí o violenta, na verdade, também não deixa de ser um rótulo. Isso, né? Um exemplo claro de como que a gente aprende lá na faculdade, a gente aprende a formular um pedido. Isso não quer dizer que aquele pedido esteja totalmente errado. Não. Mas se a gente pode melhorar esse pedido, que coisa bem boa. Né? Valorizar exatamente o ser humano que está envolvido naquele problema. Então, eu só tenho a agradecer imensamente a vocês duas. A Úrsula, que eu conheci hoje por vídeo. A Marisa, que foi durante 2 anos e meio, quase 3, a gente teve contato mensalmente, né? Nesse curso, nessa construção dessa amizade.
agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer essa grandeza, essa gentileza de compartilhar conosco esse ensinamento, esta vivência prática que vocês têm desse CNV e mostrar que todo mundo consegue. Basta escolher querer. Porque também é uma escolha, né? Então eu só tenho que agradecer a querida Juliana que teve essa ideia. E temos mais integrantes da comissão também, que estão conosco. Agradecer a quem parou e nos ouviu e compartilhou com a gente nessa 1h30, que passou voando, pelo menos para mim, passou voando. Enfim, é só gratidão o que eu tenho, o que preencheu meu coração hoje. Depois dessas palavras, eu só tenho a dizer obrigada. Vou encerrar a transmissão e acompanhem nosso Instagram para as próximas edições desse projeto do webinário. Eu não sei se eu travei, a minha imagem para mim aqui aparece travada. Vocês me ouvem? Ah, então tá bom. O que conta é o que a gente está tentando comunicar. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada a todos vocês. E realmente gratidão é a palavra que também me preenche agora. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão pelo convite e por conhecer a Jucimara, a Marisa. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse novo mundo aí, para a gente se melhorar a cada dia. Obrigada, eu também quero agradecer muito pela oportunidade, pelo convite da Ju, por conhecer a Juliana e a Úrsula, e principalmente a todas as pessoas que de fato pararam e estão aqui conosco hoje, que hoje em dia eu brinco que a gente abre a geladeira e sai uma live, então é um privilégio sempre ter pessoas acompanhando, e eu gostaria de deixar aqui uma frase que foi a que nasceu em mim através da mediação, direito sistêmico, que é: pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos, né? São pessoas. E aí, para finalizar mesmo, a minha bandeira sempre é a frase do Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Né? Começa com a gente mesmo. Obrigada. Marisa, postei essa frase hoje no meu status. Essa conexão é maravilhosa. Nossa, incrível. Esse campo é incrível. Um grande prazer, Úrsula, mesmo. Prazer meu. Um beijo. Obrigada.